Vamos falar sobre a mulher de Provérbios hoje. Hoje é um dia tão especial. Sabe por quê, gente? Porque hoje vai começar oficialmente as aulas da comunidade Mulher de Provérbios 31. E eu queria falar sobre isso com vocês, porque simplesmente foi um chamado no meu coração e algo que realmente eu fui conduzida a fazer e muito contra a minha própria vontade, né? Então a gente sabe que as coisas vêm do alto, principalmente quando não é ideia da sua cabeça, quando não foi você que decidiu fazer, quando você não seguiu nenhuma tendência do momento, quando você não pensou sobre o quanto isso pode ser lucrativo e você simplesmente executa, né, e obedece. Então a gente vai falar também sobre obediência aqui hoje. Eis que então vamos para mais um encontro do Raízes. Quem está chegando aqui agora, o Raízes são encontros semanais, gratuitos aqui pelo Instagram, sempre às 14 horas. Inclusive eu quero ver se de repente não é melhor às 19 horas nas terças-feiras, porque tem muitas pessoas que não conseguem chegar aqui nesse horário, né? Deixa eu ver, só apagar uma luz aqui, gente, que eu deixei acesa, tá? Aqui. Tava achando o melhor lugar aqui de casa para ficar com uma luz boa para conversar com vocês. Então eu vou fazer depois uma votação aqui se a maioria consegue estar ao vivo mais à noite, porque como eu fazia esse horário com o grupo fechado no Zoom, mesmo que vá ficar gravado depois, né? Você pode assistir depois. É legal também a gente poder ao vivo falar de tudo isso, né? Então depois eu vou deixar uma enquete aqui para saber se você prefere que seja de noite ou se tudo bem às 3 da tarde. Normalmente eu atendo empresários, mentoras, as pessoas que me seguem aqui normalmente têm horários mais liberais, mas não é a realidade de todo mundo. Então eu vou querer saber de vocês o que vocês acham sobre o horário. Bom, e aí voltando então os assuntos de hoje. Hoje às 4 horas vai iniciar então a comunidade Mulher de Provérbios, como eu falei para vocês, que vem de um lugar onde eu passei por uma jornada completamente de construção e sigo passando, porque é ad eternum, como se diz, né, essa jornada, mas senti de já começar a fazer a construção dessa comunidade, porque assim a gente segue juntas nessa jornada, né, a gente precisa estar em busca dessa meta que é ser uma mulher de provérbios. A gente não está pronta. Eu aqui conduzindo também não estou falando de um lugar onde eu estou pronta para levar ninguém, mas estamos caminhando juntas para esse lugar, com essa guiança. E aí que eu quero ler para vocês aqui, tem muitas pessoas que eu converso no direct e falo, você já conhece, você já leu, e as pessoas não leram. Muitas mulheres não conhecem Mulher de Provérbios. A Mulher de Provérbios 31. Então, eu quero deixar aqui, eu vou ler rapidinho, porque para vocês entenderem todo o contexto que a gente vai trabalhar hoje, falando de nós, mulheres, né, nesse lugar de guerrear, de fazer acontecer, de deixar as prioridades totalmente desalinhadas, de colocar o trabalho em primeiro lugar, as coisas né, sociais antes da nossa casa. Então, tem muitos alinhamentos aí que a gente precisa fazer. E eu quero dar essa base aqui para vocês. Então, vou ler aqui com vocês. Quem tá com a Bíblia aí, por favor, pegue junto na Provérbios 31, 10. Começa assim, o epílogo da mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Alguém um dia fez um comentário dessa parte, era um Reels, eu acho que era uma mulher chegando com as mãos cheias de sacola do supermercado, e aí dizia isso. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, mas a mulher é meio isso, né? Nos tempos atuais. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ou seja,
a mulher de Provérbios, ela também está aliada ao seu propósito, ela também tem um servir, ela também sabe administração, tanto do lar quanto de finanças. Então, é um erro a gente pensar que, quando a gente fala em mulher de Provérbios, é aquela mulher que muitos aí estão falando sobre mulher troféu, que fica só em casa servindo o marido e não faz mais nada. Gente, não é nesse lugar, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco e interpretar, né, de acordo com o que a mídia vai nos apresentando aqui conforme eles têm desejo. Aqui nesse caso, eu quero me referir a essa mulher de Provérbios, inclusive na comunidade que a gente vai trabalhar. São todas as áreas dessa mulher, né? A família, o trabalho, o seu propósito, o seu servir na comunidade, com ajuda com as pessoas que precisam. Todos esses lugares de atuação da mulher de Provérbios é que a gente vai trabalhar. Mas o principal que é começar por ela mesma, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pelo seu equilíbrio mental, psicológico. Então, o que a gente vê hoje, né? Um desequilíbrio completo dessa mulher que sai para trabalhar o dia inteiro e quando ela volta, o que acontece? Ela tem toda a casa para dar conta, tem os filhos, tem marido, tem tudo, e aí ela chega e ela tá exausta, ela já não tem mais tempo, mas acontece que ela passou a maior parte do seu dia fora. Então a prioridade dela, muitas precisam trabalhar, ninguém tá dizendo que não, mas as prioridades elas estão um pouco invertidas porque a casa, gente, é o lugar onde o coração se forma. É onde a gente tem que ter o desejo de voltar para se aninhar, para se aconchegar, para estar bem, sabe? Para descansar, para ter um renovo, para ser campo de frutos ali, de convivência familiar, de união, de amorosidade. E a casa se tornou apenas um lugar básico que se entra, come, se dorme, porque as pessoas estão voltadas completamente para fora das suas casas. E as atividades de casa passam a ser mais um peso que essa mulher carrega. Então, inclusive, quando eu faço aqui a mentoria do lar, né, com base na experiência do lar da Dave Titus, e tem esses princípios bíblicos, a gente entende, acho que a principal virada de chave ali é entender que a casa não é mais uma atividade para pesar a sua vida, mas que se você consegue dar a prioridade para sua casa, deixar ela limpa, organizada, confortável, aconchegante, você coloca ela num lugar de importância, isso devolve para sua família dignidade, conforto. Então, tem muitas coisas que as mulheres deixaram de ver como importantes porque isso se perdeu na civilização com o tal do feminino ferido, né? E aí que a gente encontra essas mulheres hoje com esse vazio existencial gigantesco. Então, por conta desse vazio existencial gigantesco, é que nascem as compulsões, os vícios, a insatisfação, a falta de propósito, a ansiedade, depressão, porque simplesmente se perdeu desse lugar a principal função da mulher como guardiã do seu lar, né? A mulher como cabeça desse cuidado com a família, sabe? De prover, porque uma mulher que consegue fazer isso, ela levanta o seu marido. Uma mulher consegue levantar ou ela consegue destruir um homem. E isso foi dado, né? Foi nos confiado. Deus confiou à mulher esse papel de guardiã do seu lar e a gente conseguiu errar feio nesse lugar, simplesmente buscando se equiparar aos homens, a buscar tudo, né, como os homens. E aí a gente não vai entrar num discurso aqui de quem começou primeiro a briga, de todas as feridas que homens e mulheres fizeram um com os outros e né, a nossa sociedade como foi. Mas a gente tá aqui para olhar hoje como tá a tua vida hoje, como tá a tua família hoje, como tá a estrutura que tu tem hoje, para entender onde é que tu consegue fazer a diferença, porque a tua atuação na família vai refletir na sociedade, os filhos que tu vai levar para o mundo, né? Então tudo isso reflete no outro. Né? Tem aquela imagem de um barco e daí o barco tá afundando, tem um vivente lá tirando a água desse barco sozinho, enquanto a pessoa que tá na parte de cima do barco, o barquinho tá assim, a parte de cima ali a pessoa acha que não é com ela, que tá tudo bem, mas cara, a gente tá no mesmo barco. Se o barquinho afundar, vai todo mundo pro brejo.
Então, por que a gente, né, não consegue entender o coletivo e consegue só olhar para o seu umbigo, né? Então, aí a gente vai vendo um monte de coisa truncada. Aí, seguindo ali em Provérbios 31, 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Ou seja, ela é uma mulher prendada, ela é uma mulher que antevê o futuro, ela é uma mulher que ela tá preocupada com os seus, ela consegue se doar, inclusive, para os pobres e necessitados. Então, que mulher é essa, minha gente? No tempo de hoje, que a gente não vê a hora passar, quando vê já acabou o dia e vamos tudo de novo. Então, onde é que essa mulher se perde? Ela se perde justamente na falta de prioridade com as coisas que realmente importam. Ela está sendo levada por um tsunami que é a pressão da sociedade, a necessidade por dinheiro, a maratona que é a vida familiar, de um lugar onde não se está vivendo com presença, com intencionalidade de criar ser humano, de criar um lar onde o coração humano se forma. Porque simplesmente estamos olhando para o mundo, para os desejos do mundo, para as metas do mundo, para a auto-performance do mundo, para tudo que o mundo nos exige. E a gente deixa de fazer a coisa mais importante que Deus nos confiou, que é ser guardiãs do nosso lar. Né? Isso não quer dizer que a gente não pode trabalhar fora, não quer dizer nada dessas coisas, tá? Não é esse discurso. Mas que a gente precisa entender que prioridades são essas para que o tempo, que a gente consiga remir o tempo, né? Que a gente consiga fazer as coisas com o tempo de um lugar onde a gente não seja atropelada pelo tempo, onde a gente não seja aquela pessoa que quando viu já acabou o dia e aí tu não conseguiu fazer nada, porque a gente não tem controle das coisas, mas sobre o nosso tempo a gente consegue escolher o que vai priorizar. E a partir dessa priorização das coisas, entendendo a importância de uma refeição em família, de uma refeição na mesa, entendendo os valores que estão por trás disso, né? Na mentoria do lar a gente fala que culinária é um valor de consideração. Então, quantas mulheres já não sabem cozinhar, não gostam de cozinhar, não aprenderam, porque daí já era outra geração. Agora, como é gostoso você chegar e ser recebido numa casa onde você vai com uma comidinha caseira, com algo feito, com um bolinho quentinho. Então, é um valor de consideração. E imagina a sua família ter esse valor de consideração recebido todos os dias. Então, isso importa muito, gente. Só que a gente tá vivendo uma era que é de congelados, que é de bancadas, ninguém mais senta na mesa e come de frente um pro outro e conversa. É sobre cada um comer no horário que chega, cada um esquenta seu pratinho no micro-ondas. Então, onde é que tá a comunhão, né? A mesa é o lugar mais sagrado de uma casa. A mesa foi feita por Deus, dita com medidas exclusivas, porque ela representa isso. E as pessoas se perderam, as pessoas não entendem o que é o sobrenatural que acontece numa mesa, né? Então tem tudo isso, minha gente, pra gente se aprofundar e entender. Não é simplesmente uma descrição de uma mulher troféu. Não, gente, é sobre voltar às origens do lugar que Deus destinou para as mulheres. É sobre isso. Aí, seguindo ali, Provérbios, então, 31, 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Essa, para mim, é a parte mais maravilhosa, assim, porque quando a gente fala de uma mulher que se reveste de força e dignidade e ela sorri diante do futuro, ela é uma mulher que ela não anda ansiosa, que ela não está preocupada, ela está ela com força, com dignidade, que vem do alto, né, que vem de quem nos guia. Eu consigo ficar tranquila e serena para fazer o que é preciso fazer, e eu não entro naquele looping do desespero, da ansiedade do como é que vai ser o futuro.
Então, é sobre essa mulher que eu quero falar, né? É sobre a meta de se tornar essa mulher, de se tornar cada vez mais próximo dessa mulher diariamente, para que a gente possa viver dentro, né, no centro do projeto que Deus fez para todas as mulheres, né? Onde Deus quer que as mulheres estejam hoje. O que falta uma mulher faz para os seus filhos, que falta uma mulher faz para a sua casa. Então, isso precisa ser falado, né? Então, eu tive esse chacoalhão de alma quando eu passei por esse processo todo, e separação, e um monte de coisas que me fizeram enxergar tudo que eu estava fazendo de errado, tudo que eu fui levada, né, pela questão social, pela questão das exigências do mundo moderno, dessa mulher empoderada, sabe, gente? E isso tudo vai levando as famílias à falência, que é território do inimigo, né? Porque o que mais o inimigo quer é destruir o principal projeto de Deus, que é a unidade familiar. Então, ele nos criou para ser família dele, ele nos criou para viver em família. Então, aonde será que o diabo vai querer entrar, né? Com mais força. Seguindo aqui, Provérbios 31, 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Nada mais do que um dos pecados capitais, né? A preguiça, a gula, enfim. Então, para que a gente possa cuidar da nossa casa, a gente vai precisar abrir mão da preguiça, a gente vai precisar fazer além, a gente vai precisar... Então, só que se a mulher não tá centrada, entendendo que intencionalmente ela vai fazer isso por conta do resultado que a sua família vai colher, ela vai colocar a conta em mais uma tarefa cotidiana, em mais uma atividade que, para que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir nela de novo? Não se entende mais, se perdeu das mulheres a intenção do cuidado da casa, a intenção de um lar confortável, de um lar limpo. Se perdeu o porquê que isso é tão importante para a unidade familiar. E é esse o objetivo de resgatar dentro do que eu estou aprendendo, tanto com a mentoria do lar, quanto com a comunidade Mulher de Provérbios, tá, gente? É pra gente voltar pro nosso lugar de força. Vamos lá. No versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você as todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, o reflexo, né, da Mulher de Provérbios, ele é para cunho social, ele é visto na sociedade, porque os filhos que são educados, os filhos que vão seguir uma profissão e que vão ser bons funcionários, quanta coisa a gente vê hoje de jovens que não sabem se portar dentro de uma empresa, que entram na empresa e já querem ser os gerentes do primeiro mês, que não respeitam a autoridade. Então, o núcleo familiar hoje ele está tão corrompido que se a gente não se preocupar em voltar às origens, em entender o que realmente importa e fazer com intencionalidade, é a sociedade que vai pagar o pato. Porque a gente fala, quero ter filhos, mas na verdade tu quer criar um ser humano, né? Para além de querer ter filhos, né? Aquele nosso desejo infantil meio donzela, assim, vou casar e ter filhos. Você entende o que é a responsabilidade de uma família? Você entende o que é criar um ser humano funcional para o mundo? Né? Então, a partir de toda essa mensagem é que eu quero trazer, né, essa ideia da comunidade Mulher de Provérbios. Como eu falei, é um projeto que vem do alto. Se você estiver assistindo essa gravação depois, escreve aqui nos comentários comunidade, que eu vou te mandar mais informações caso você queira participar comigo. É um acompanhamento individual e em grupo por 1 ano. E isso pode ser renovável, onde a gente vai trabalhar todos esses pilares da mulher que edifica, da mulher que trabalha, da mulher que frutifica, estando no seu lugar, né? No seu lugar de força e não sendo uma mulher macho, a mulher que é a guerreira, a jornada da heroína e que vive um vazio existencial muito grande, uma ansiedade, uma depressão, porque simplesmente se perdeu do seu lugar. Fez sentido esse assunto para vocês, gente? Sim, que bom. Olha,
Eu vou fazer agora a nossa oração. Se alguém tiver um pedido de oração, por favor, deixe aqui que eu vou lendo. Quem quiser também deixar nos comentários pra gente fazer depois eu olho. Essa live vai ficar gravada. A live da semana passada, quando eu dei o final aqui, ela simplesmente desapareceu, não ficou gravada. E tinha sido uma live fortíssima também. Mas, enfim, né? Não rolou, mas agora vou cuidar aqui para que essa live fique bem salva, porque ela é uma mensagem para muitas mulheres que hoje sentem um vazio e não sabem mais como preencher esse vazio. Antes disso, gente, falar para vocês sobre a questão do que é um sucesso para o homem e do que é um sucesso para a mulher, né? O sucesso para o homem é a carreira, são os negócios, é a prosperidade, porque a função do homem é a provisão, a função do homem é ser a cobertura da casa, a função do homem é dar a vida pela esposa e pelos filhos. Então, o sucesso do homem é dar essa garantia para sua família e para si mesmo. Agora, o sucesso da mulher é numa família de sucesso. E a mulher está buscando o mesmo sucesso que o homem. É por isso que ela vai lá, faz e mais um curso, e mais uma faculdade, e mais uma graduação, e mais um diploma, e mais um cargo, e mais uma promoção, e mais uma meta, e nunca preenche aquele buraco, daquele vazio. Porque o sucesso da mulher não é esse. O sucesso da mulher é ver a sua família vicejando, é ver os seus filhos indo bem na vida, é ver a prosperidade chegando, né, pelo lugar certo, sem a mulher ter que fazer esse braçal, né? E então, a gente sabe da realidade de hoje, a gente sabe dos homens, a gente sabe de várias coisas, gente, mas nada disso é desculpa e nada disso faz com que a gente se exima da responsabilidade de, a partir de nós, fazer um pouquinho diferente. Tá? Então, não adianta você ter um sucesso no trabalho se o teu lar fracassou, se o teu lar tá um fracasso. Então, o sucesso da mulher e esse preenchimento do vazio, ele se dá através do sucesso familiar. E para o homem, o sucesso, né? Carreira, negócios, enfim. E a gente não aprendeu isso. A gente olhou, né? Mirou nos homens, é para lá que a gente vai. É para lá que a gente vai se realizar. É ser independente, né? Tudo que a gente ouviu muitas vezes das nossas mães, familiares, né? Todas as mulheres que passaram por tanta dor e sofrimento por terem que depender de homens que não honravam os seus lares e ter que aguentar porque não tinham o que fazer, eram dependentes. Então a gente ouve aquele discurso: seja independente, não dependa de homem nenhum. Então tanta coisa, sabe, gente? Tanta coisa corrompida que não é que não sejam verdades, porque tudo isso de fato acontece, mas que a partir de nós a gente consiga encontrar esse equilíbrio e buscar de verdade a nossa identidade, né, em Deus, o papel de verdade da mulher, e que a gente vai encontrar um homem que vai corresponder a isso também, né? A Tati falou, por isso que se está vendo muita distorção de imagem e identidade. Exatamente. Então, toda essa disfunção, ela se dá desses papéis invertidos, né? E dessa enganação que é o mundo, né? Não é à toa que se diz que o mundo jaz no maligno. Sim, aqui é o palco do terrorismo, é o palco da discórdia, é o palco da provação. Então, não dá pra gente se enfiar nessas leis mundanas para querer ter o sucesso, se o sucesso verdadeiro vem do alto, não é mesmo? Muito bem, minha gente. Então já tá feito o convite para a comunidade, já tá feito a organização aqui dos fatores em relação a raízes, que se a gente vai fazer de tarde ou vai fazer de noite. Depois eu vou deixar uma enquete ali para ver quanto mais pessoas ao vivo conseguem participar, tá bom? E a minha oração hoje vai pelas mulheres, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos orar juntos. Quem tá ao vivo, quem está assistindo depois também se sinta agraciado por essa oração. E que rompa, né, como flechas, que rompa barreiras, limites, enfim, da geografia, que alcance quem precisar alcançar. Compartilha com alguma mulher aí que tá sofrendo, que tá sendo a guerreira e que tá precisando ouvir tudo isso também. Certo? Então vamos lá. Papai do céu, querido, por favor, peço agora um constrangimento para todas essas mulheres, um momento de olhar para dentro, de entender que se perdeu no processo,
que tentou virar uma mulher macho, que tentou virar uma heroína, que tentou ser a salvadora e que nesse lugar está sangrando há muito tempo. Não encontra paz, não encontra realização, apenas ansiedade, depressão, cobrança e mais cobrança. Olha por essas mulheres, Senhor, toca o coração delas para que elas consigam reconhecer o seu valor de importância, o seu lugar de força, o lugar que o Senhor destinou para cada mulher, onde elas são realmente necessárias e úteis, e que elas possam retomar esse lugar, porque não há isso de equilibrar todos os pratinhos, mas sim a priorização daquilo que realmente faz diferença na vida de um ser humano, na construção de um filho, na construção de um lar. Que os propósitos sejam alinhados e que as ordens não sejam mais invertidas, Senhor. Que não seja mais primeiro o trabalho, primeiro o dinheiro e depois a família. Em nome de Jesus, que todas as mulheres que precisam ser tocadas com esse conhecimento possam transformar essas palavras em sabedoria e aplicar nos seus lares e encontrem a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Certo, minha gente? Bora lá, então? Agora às 4 horas vai começar, então, o primeiro encontro da Mulher de Provérbios. Quem quiser, manda aqui uma mensagem escrito comunidade, que eu mando mais informações. E vamos juntas buscar esse novo lugar, recuperar esse lugar, na verdade, né? Para muitas mulheres vai ser um novo lugar, porque nunca se experimentaram, mas que a partir desse conhecimento não terão mais como voltar atrás, porque depois que a gente viu, né, não tem como desver. Então, é sobre isso a missão aqui, certo? Tati, vi que tu escreveu aqui, já vou te chamar pra gente conversar e vou encerrar aqui, certo, meus amores? Um beijo no coração, fiquem com Deus e nos falamos nos próximos momentos aqui.